Fala galera, mais um episódio Geração Saúde Seguros Oficial. Continuamos com o intuito de te entregar relevância, conteúdo importante para o seu dia a dia. E para você que já acompanha nosso canal, curte, compartilha, ativa o sininho para que você esteja atento a todas as informações que estamos compartilhando mensalmente aqui com vocês. Nosso intuito é sempre gerar valor, algo que você possa utilizar no seu cotidiano. E hoje nós trouxemos um episódio diferente do que você está acostumado, porque falamos de seguros, falamos de negócios, falamos de vendas, empreendedorismo, marketing, direito, e hoje nós vamos falar sobre algo interessante, como você ser polivalente. E eu apelidei isso sozinho, porque eu enxergo ele como um polivalente, porque eu não consigo entender como ele consegue administrar uma agenda com tantas tarefas. E aí eu já vou direto apresentar o meu convidado. Hoje eu tenho a honra de receber, diretamente da Lesp, o deputado André Bueno. Mas não só deputado, ele também é pastor, é empresário, diretor executivo da MCCP. Ele, antes de assumir para deputado, foi o primeiro suplente de São Paulo e a sua empresa, a IDL Express, trata despachante aduaneiro e também agenciadoras de carga fazendo transporte internacional. Então temos a honra e muito obrigado pela oportunidade, o tempo e esse momento que nós vamos compartilhar alguns assuntos interessantes para a massa. Muito obrigado a todos, uma alegria estar aqui, obrigado pelo convite muito especial. Alguns dias a gente já ensaia para poder estar aqui, hoje graças a Deus deu certo e é um prazer estar com você. Adorei o termo polivalente, gostei demais. Porque antes você tinha outras palavras, né? Eu usava o híbrido também, que é um jeitão aí de poder conduzir essa história da melhor maneira possível. Mas a minha história sempre foi marcada por essa polivalência e fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou aquela pessoa que chega no farol, que tá lá com os pratinhos todos equilibrando e sempre lutando ali para que todos eles se mantenham em equilíbrio. Hoje isso vai muito do empresário brasileiro. O brasileiro tem essa característica de ser polivalente em muitas coisas, né? E até mesmo aqueles profissionais dedicados a uma única área, mas eles são polivalentes. São os professores que fazem 3 turnos, são os médicos que fazem 3 turnos e assim por diante. Até os policiais que fazem os bicos, os trabalhos. Então essa polivalência acho que é uma marca do brasileiro. Essa é uma grande verdade e parabéns por esse podcast tão especial que leva conteúdo tão relevante às nossas famílias, também há muitos profissionais que têm acompanhado e é um prazer estar com vocês no dia de hoje. Obrigado, André, e até para que o pessoal te conheça, porque quando a gente coloca o PIN ou broche de deputado, verdade. As pessoas começam a achar que o André agora é intocável. Mas é legal que as pessoas entendam quem é o André na sua vida pessoal, família, igreja e todos os seus afazeres, mais íntimo, para que eles conheçam e possam se aproximar desse ser humano, André. Obrigado. Eu digo que eu sou uma pessoa muito acessível, de fácil contato. Eu vim de uma infância muito pobre, eu não passei fome, mas eu tive muitas dificuldades no início da minha vida. Eu vou dizer que na minha infância e adolescência eu nunca tive escolhas. Então eu tinha que ter aquilo que estava posto e ser grato por aquilo que eu tinha naquele momento, mas com muita dificuldade. Morei há alguns anos no CDHU, então passamos muitas dificuldades. Sou fruto de programas do Estado, a minha vida inteira em escolas públicas, mas amo pessoas, eu gosto de gente. Eu lembro que na pandemia eu queria abraçar, não podia, eu queria pegar na mão, não podia. Eu gosto de estar perto de pessoas e tento levar isso em todas as áreas da minha vida. Agora, o melhor lugar do mundo, de longe, é minha casa, é onde a gente chega, ainda que fique pouquinho tempo lá, eu fico olhando minha casa, admiro, acho linda, acho meu sofá, tudo na minha casa eu acho bonito, porque eu sinto até saudade de estar lá com mais tempo, mas eu penso que tanto como homem público, como homem religioso, como cidadão, é muito importante que você seja uma pessoa acessível. Quando você tem coisas boas que Deus te deu, e todos nós temos coisas boas que Deus nos dá, essas coisas precisam transbordar. E para transbordar, tem que ter um baldezinho do lado para poder receber. E isso vai da proximidade. Até porque tem gente muito grande, muito inteligente, muito preparada, que quando transborda e não tem ninguém do lado,
isso se cai, isso se verdade. perde. Desperdiça. Desperdiça. E é tão bom a sua experiência, suas histórias, o seu convívio. Aquilo que você se tornou hoje vai agregar para a vida e para a história de alguém. Pensando nesse agregar, eu já faço um convite aqui. A LESP tem um programa onde você pode ter o jovem parlamentar. Então, você que tem uma escola, você conhece um diretor de uma escola, de um colégio municipal, estadual ou mesmo particular, que queira um dia passar um período na LESP para conhecer os espaços. Gente, leva essa moçada lá. Para despertar interesse em conhecer o mundo do Congresso. O mundo político, o mundo das legislações, o mundo das ideias. Por quê? É natural, Tiago, e a gente sempre diz isso, que uma criança, às vezes ela sonha em ser um policial, ela sonha em ser um advogado, de repente ela tem uma referência de advogado, um médico, um veterinário, gosta ali de bichinhos, ela sonha em ser um piloto de avião, piloto de carros, mas é difícil uma criança que sonha em ser um político. Até porque ela ouve em casa o pai e a mãe falar mal dos políticos, então ela pensa, isso aí realmente não é bom. Então é muito raro isso. E despertar nestas crianças, nos adolescentes, essa ideia da boa política, das boas práticas e das boas condutas é fenomenal. É o derramar, é trazer as pessoas para mais perto de si e através dessa aproximação você poder também compartilhar os valores, as ideias e os pensamentos. Então, eu me chamaria de muito acessível a todos, né? Eu brinquei hoje com o Thiago, furou o pneu justamente hoje, e eu fiquei amigo do borracheiro. Então, o nome dele é Messias, e ele ficou amigo, a gente trocou cartões, e foi um momento, foram talvez... Eles são rápidos nisso, né? Sim. Não durou 10 minutos, mas foram 10 minutos incríveis. Eu agreguei algo para ele, ele agregou para mim, não me conhecia ainda, mesmo sendo do bairro, não me conhecia, e a gente ficou uma borracharia bem simples ali, e o Messias cuidou bem de mim, foi sensacional. Então acho que dá pra gente aproveitar isso, acho que a acessibilidade não só como conceito para os cadeirantes, como conceito para os deficientes físicos, mas a acessibilidade para o ser humano no geral. Ter esse acesso é muito importante. André, você acabou me gerando uma vontade de fazer uma pergunta até antes da hora. Vamos lá. Quando a gente fala de acessibilidade, de incentivo, de motivação, principalmente para o nosso bem maior, que são as crianças, são os adolescentes, que vão ser as próximas gerações. Você já observa movimentos de que isso seja introduzido dentro de currículo escolar, para que haja incentivo dentro já no início das crianças, elas aprender algo sobre política, sobre inteligência emocional, sobre inteligência financeira, porque nós temos, infelizmente, muitas pessoas que saem como adultos dos colégios. Correto. E aí sem saber lidar com dinheiro, porque não tiveram a oportunidade de aprender, colocar uma caixinha de essa aqui é o custo, esse aqui é o lucro, e saber administrar isso. Você já nota movimentos de incentivo a isso ou não? É algo que pode ser trabalhado? Vamos lá, né? Quando eu olho para Brasília, e aí nós temos a maior parte dessas movimentações, ela acontece em Brasília, de forma isolada, eu já vejo, e tem chamado muito a minha atenção, eu já vejo uma movimentação de alguns deputados com projetos de leis voltados à educação financeira, voltados também à educação cívico, moral, como se tinha no passado. Existem alguns projetos de lei, mas nenhum deles tem sido dado prioridade. Isto não é prioridade. Nós temos também movimentos isolados de algumas empresas, e eu pude conhecer algumas empresas, até indico, seria muito legal que você conhecesse também, que já tem feito cartilhas e materiais preparando crianças para o mundo financeiro. Então isso já existe, mas são movimentos que ainda não têm força. Privados. São privados, não, existem movimentos políticos, mas que não têm relevância. Tá. Então só para você entender quando eu falo de movimento político com relevância. Eu sou deputado, vou dar exemplo da LESP, onde eu conheço um pouco mais, mesmo estando há pouco tempo. Na LESP, eu posso fazer 100 projetos de lei por ano. Se eu trabalhar muito, eu faço 200 projetos de lei por ano. O projeto de lei, ele
requer um trabalho, um esforço grande dentro da matéria, mas que eu produza 100 projetos de lei no ano, ok? Um a cada 3 dias em média. Eu só posso, por um acordo na casa, aprovar um. Então, olha que dificuldade. Tem que ser muito bem selecionado aquilo que vai gerar mais aceitação, tanto da população e também que seja maior benefício. É isso, mas olha que dor. Se você está ali como parlamentar para produzir. Então, a minha principal função hoje como deputado é fiscalizar o governo e também legislar. Só que quando eu falo da legislação, que seria essa função muito importante, a gente fala de legislar com um projeto de lei ao ano. Eu, na primeira semana, eu protocolei 4. Quando eu soube que ia ser um por ano, naturalmente você se desmotiva. Porque você sabe que por mais que você faça algo incrível, aquilo não vai andar, não vai para frente. E aí tem aquela história que é importante. Eu vou protocolar 200 só para falar que eu fui o que mais protocolou, o que mais... Entendi. Não é inteligente, Não. A gente quer ser realmente produtivo, Sim, ainda mais nesse sim. tempo. Não tem efetividade nenhuma. Não tem efetividade. Agora, o que é importante, existe um movimento, sim, que quer contribuir para isso. Existe, aí eu falo um pouquinho só de igreja, na igreja existem já alguns cursos que trabalham essa vida financeira, que é extremamente importante, inclusive é a causa de muitas separações. Então, Sem tem dúvida. gente que separa, entrou na crise financeira, é um sinal de alerta para que o casamento não tenha continuidade. Quando você pega, por exemplo, 90% de alguns casos assim, de separação que não envolveu uma traição, a fragilidade ocorre por conta da vida financeira. Verdade. Então, por que eu falo essa construção da LESP? É tentar trazer as crianças para isso. E aí, no meio das creches e das escolas, onde você tem diretores mais acessíveis, tentar iniciar esses pequenos programas. Então, é algo que ainda não é claro para nós, não é prioridade. Um dos problemas que nós vivemos hoje no Brasil é essa guerra Partidária. Não somente partidária, de viés ideológicos. Sim, né? ideologias. Então nós temos que ter um viés ideológico, mas quando a gente fala de vida financeira, a vida financeira ela é muito clara, deveria ter apoio de todos os lados. Uhum. Né? E não é isso que acontece. Então nós sentimos hoje uma dificuldade na nossa educação. As crianças não estão aprendendo mais. Aqueles que se destacam, realmente você vê que destaca por uma característica muito própria da pessoa, que às vezes tem um QI acima da média, ou uma família muito bem estruturada, sólida, né? E aí eu não falo absolutamente em nada que envolva financeiro, essa solidez não envolve dinheiro, Sim. envolve metas, caráter, envolve cuidado familiar, que gera esse cuidado com as crianças. Mas hoje a gente gostaria de dar uma resposta melhor para você, dizendo está tendo um movimento de mudança no Brasil. Não está. São pequenos movimentos que ainda não ganharam força. E o que nos entristece porque existe uma massa de manobra muito grande e que existe o interesse de que esta massa de manobra não acesse os principais cargos, não tenha poder. Isto, embora soe muito clichê, é uma grande realidade. Nós temos verbas que são muito grandes de investimento e às vezes não está tendo o investimento adequado. Por exemplo, nosso governador fez um trabalho para colocar a educação em telas, pensando em AD, tablets, e ele está sendo severamente criticado por isso, justamente dizendo que ele está modernizando demais. Gente, qualquer modernidade que a gente fizer, a gente está atrasado. Não existe. Qualquer coisa que nós fizermos, nós estamos atrasados. Quando a gente tem inteligência artificial, a assinatura de R$55 por mês é realmente incrível. Então, por mais que se modernize, você sempre vai ter um outro lado questionando, travando, parando, e aí se torna bem difícil. Quando a gente fala de outro lado, a gente pode fazer uma colocação, e aí me corrija, fique Sim. bem à vontade, que o outro lado joga contra? Joga contra. Qual a ideia hoje da oposição estabelecida? Tudo que nós falarmos ou fizermos serão contrários. Com embasamento ou sem embasamento. Então isso para mim é triste, é uma loucura imaginar que a minha boa ideia vai ser criticada por não pertencer a outro grupo. Quando eu estou favorecendo o seu filho, que é do outro grupo. Do outro grupo. Não. E quando a gente, vamos lá, quando a gente fala das crianças, a gente fala dessa educação de base, deveria ser uma pauta
Única. Única, onde não existe ninguém. Peraí, mas é a criança. Não, gente, não mexe com criança. Ensina a criança, trabalha a criança, dê oportunidade para essa criança, porque o meu filho está lá junto com o seu filho. É isso. Então, esse é o grande ponto. Depois que a criança se tornar adolescente, ele pode ter as suas escolhas. Ele pode querer ir para a direita, para a esquerda, para o lado. Ele tem liberdade, essa liberdade, inclusive, nós queremos que exista. Com certeza. Cada um tem a sua escolha. Mas não mexa com as nossas crianças. Até porque precisa existir o preparo e a estrutura para que eles possam fazer boas análises e críticas no momento que ele tiver liberdade. E aí, essa estrutura está comprometida hoje. Né? Então, emocionalmente, ela está comprometida. Hoje, muitas vezes, a gente deixava a criança na porta da escola com aquela sensação do bem-estar. Ai, meu filho vai ser cuidado, eu vou trabalhar, quando eu chegar ele vai estar até melhor do que quando eu deixei. Não é isso que está acontecendo hoje. Há uma fragilidade muito grande. Muitas vezes os professores trocam o desejo de ensinar matérias, o português, a matemática, a biologia, para falar de ideologias. E nós somos contra. Não tem que falar da minha ideologia e nem da sua. É isso aí. Ensina o básico. Isso, perfeito. É aquela história que antes a gente ficava no verbo to be, durante o primeiro ano até a quinta série. A gente não saía do verbo to be. Hoje, nem isso tem mais, né? Então, a gente precisa romper isso. E como é que a gente rompe? Primeiro, alertando a sociedade. Então, que cada formador de opinião, que cada empresário, cada um que está aqui, é o meu pedido, Thiago, que eles se envolvam. Meu amigo, você ganhando dinheiro pouco, muito, tendo um funcionário, tendo 1000 funcionários, se envolva. Que ótimo. Se você conseguir mudar o universo que está em sua volta, você fez muito, se derramou para aqueles que estão do lado. É verdade. Então, não fique em silêncio. Não critique os políticos apenas. Faça alguma coisa. E se você tiver uma boa ideia, me traga, que eu quero abraçar a sua boa ideia, como se fosse minha, para a gente poder colocar adiante. Sem dúvida. Porque eu falei isso segunda-feira, todas as pessoas têm algo a agregar. O seu conhecimento não é o meu. A sua vivência não foi a minha. As suas crenças não são as mesmas. Então, quando a gente pega pessoas ímpares e junta tudo isso, começa a se trazer melhorias e qualificações, não só para nós, mas para um todo. E essa complementação, ela faz bem, essa diversidade, ela agrega com ideias, com oportunidade. É óbvio, né, que não é fácil receber uma crítica, né? Ninguém gosta. Mas a situação do casamento, né? Tem coisa que só sua esposa fala pra você. Você dirige mal. Você dirige mal. Aí os amigos não falam nada. Então, é buscar essa aproximação de valores com pessoas do bem. E o podcast tem muito disso, né? De trazer essa cultura múltipla e canalizar. A verdade é que alguém já sofreu o problema que eu tenho hoje. Alguém já passou por isso. Isso aí. Alguém já viveu isso. Viveu, errou, ou viveu e acertou. Quero ouvir os dois, para entender a minha realidade e poder avançar. Fugindo um pouquinho dessa parte política, ou até mesmo de ideologias, quero voltar no assunto, mas vamos comentar algo sobre o aduaneiro, que é um mercado muito específico e pouco comentado, e poucas pessoas têm acesso ou conhecem. Quando você fala despachante aduaneiro, as pessoas acham que você está falando de despachante de documentos de veículos. Dos veículos, correto. Elas associam que despachante é uma coisa só. Eu tive um breve contato, porque minha esposa trabalhou durante 15 ou 20 anos num aduaneiro. Então não foi tão breve assim, né, gente? 15 ou 20 anos. Por 20 anos, acho. Ele ouviu muito ADI, RE, ele ouviu muita coisa diferente aí, mas tudo foi bem. Isso aí. E se errar um detalhe ali, prejudica todo o processo. É isso mesmo. Ela cuidava de uma parte operacional e tinha que ter muita atenção em todas as LIs. Isso. Falando que ele conhece. Olha que interessante, Thiago. Eu morei, com 14 anos eu morava na freguesia do Ó, ali na zona norte de São Paulo, capital. E meu vizinho trabalhava numa comissária de despachos aduaneiros e estava precisando contratar um office boy.
E aí eu falei, fala que eu tenho interesse, né? Eu tinha 14 anos e eu consegui, no mês de junho de 1994, meu primeiro emprego numa comissária de despachos aduaneiros. Na época eu ganhava, gente, 101 URVs. 101 URVs. Você que não tem 40 ou não tem 45, não sabe do que eu estou falando. Põe no Google, você vai ver o que é URV. Unidade Real de Valor. Foi o plano que antecedeu ao plano real que você conhece hoje. Então, eu comecei numa comissária de despacho, ia liberar as guias de importação, as licenças de importação no Dessex, que é ali na Rua São Bento. Ser office boy em São Paulo era incrível, essa cidade linda. Era um sonho, né? Era um sonho bem menos violenta, a gente andava, é claro que existia situações de assalto, fui assaltado uma vez como office boy, mas não era tão comum como é hoje. Então, nós andávamos realmente pela cidade inteira, a rede de metrô não era tão ampla como é hoje, então pegava ônibus, ia para o interior, para Grande São Paulo de ônibus. Tinha um veículo muito interessante, um transporte que ia do Jabaquara a Santos, chamava Expresso Luxo. Se ia de carro, era um Comodoro, aqueles Comodoros grandes, vermelhos, ou palão, como você queira chamar. E foi então que eu me introduzi nessa área do comércio exterior. Com pouco tempo me tornei assistente de importação e com 21 anos nós abrimos a nossa empresa de comércio exterior, empresa que está aberta até hoje com muito sucesso e sempre cuidando dos desembaraços, dos processos atípicos. E a verdade é essa. Tudo que tem nesse podcast aqui hoje, tudo que você vê aqui, com exceção a água e a madeira, tudo aqui praticamente é importado. A nossa caneca é importada, o microfone, o celular, tudo aqui. O porta-celular é importado, essa câmera é importada. E nós precisamos entender que a indústria brasileira ela foi sucateada durante muito tempo. Então, faltou muito investimentos na indústria. Então, hoje, o que não é importado completo é importado as peças. Vou dar um exemplo para você. As nossas empresas de carro, né? As grandes companhias de carro, elas não são fabricantes de automóveis, elas são montadoras. Por quê? Vem importada. Exatamente. Claro que não completo, Sim, por conta da legislação, mas muito do que vem é importado e aqui é feita uma montagem. Elas são chamadas de montadoras. Então, nós atendemos essas empresas de A a Z no quesito de comércio exterior, buscando sempre a melhor condição de desembaraço, o melhor frete que tem essa movimentação, e é uma área pujante para o mercado. Por quê? Mesmo a indústria brasileira precisando se fortalecer, ela precisa trazer a máquina importada para que ela possa gerar mais competitividade. E no ramo aduaneiro, nós conseguimos desenvolver uma coisa muito legal, Thiago, que é buscar, inclusive estive no Japão, ficamos lá agora no período recente, né? Agora, tem poucos dias, ficamos 15 dias no Japão, justamente para buscar uma cooperação para trazer empresas que estão no Japão e que desejam investir no Brasil. Por quê? E aí não tem como não falar de política. Sim. Eu, como parlamentar, eu tenho um valor de emenda que eu posso destinar para uma cidade. Só que esse valor ele é limitado. Então, que seja 1 milhão, 2 milhões, ele tem um limite. Eu não posso fazer mais do que o meu limite. Quando eu trago uma empresa para cá, eu abro uma oportunidade muito grande. Por quê? 25% do ICMS que essa indústria vai recolher fica para o município. Então, olha que coisa fantástica. Se eu trouxer uma empresa que fature aí seus 2, 3, 4 milhões de ICMS por mês, 25% disso ficará no município. Então, melhor do que uma emenda, eu conseguir trazer uma indústria para se instalar no nosso estado. E vai um ponto importante para a gente entender. O que essa indústria quer? Uma indústria japonesa, por exemplo. Ela não quer que doe o terreno para ela. Ela tem como comprar esse terreno. Ela não quer ter problemas no Brasil. O que é ter um problema? Legislação. É legislação. É um fiscal que para a obra, é alguém que questiona. Não, ela quer vir com segurança jurídica para ser bem cuidada na cidade. O ser bem cuidada é ter um tratamento de forma correta por todos os pares. E o que a gente faz? Busca um prefeito parceiro que sabe que vai tratar a indústria como ela deve ser tratada para que ali ela possa se desenvolver. E se existe um programa social que muda as nossas vidas, chama-se emprego. Quando eu estou empregado, eu não peço, eu dou.
eu não trago, eu distribuo, eu ajudo na igreja, eu ajudo o meu filho vai para uma escola, às vezes um pouco melhor, eu consigo ter um plano de saúde pouquinho melhor. Gente, plano de saúde, hein? Então a gente consegue desenvolver algumas coisas importantes. Melhor projeto que existe. Não sou contra nenhum projeto que existe. Bolsa Família tem o seu valor, eu posso explicar. O Bom Prato, Comida R$1. Todos os projetos são magníficos. Eles têm o seu valor, também têm seus erros, mas o melhor projeto que existe... Geração de emprego. Geração de emprego. E aí, quando eu sento com você, eu tenho orgulho de falar com você. Ganhando um pouco ou muito, eu sou empregado. Cadê o seu pai, menino? Tá trabalhando. É tão gostoso. Tá tarde, mas onde ele está? Tá no trabalho, mas ele vai voltar. E ele volta com o pão, ele volta com a carne, ele volta com cuidado, ele volta com amor para casa. Isso é muito importante. Então, nossa ação dentro do comércio exterior é tentar gerar para o nosso estado, para o nosso país, divisas, investimentos, para que nós possamos crescer. E aí, falando então de oportunidades, porque se tudo hoje que praticamente está à nossa frente foi importado, então tem um mercado de oportunidade incrível, até para empreender. Eu posso hoje contratar uma empresa como a IDL. Sim. E fazer uma parceria com ela para que eu traga insumos ou coisas para o Brasil e vender aqui e fazer disso um bom negócio? Sem dúvida. Hoje nós temos que pensar duas coisas no comércio exterior. Primeiro, né? Você que quer introduzir um novo negócio voltado ao comércio exterior, esqueça marcas famosas. Acho que esse é um primeiro ponto. Me lembro, como se fosse hoje, isso deve ter uns 15 anos, tem um tempo já, um empresário jovem, amigo meu, me liga. Não, ele não era empresário, ele trabalhava numa grande empresa. E diz: André, descobri um caminho, vou ficar rico. E na época ele ganhava R$12 mil, ele já ganhava um salário gigantesco, um menino que não tinha 30 anos para a época. Aí ele me liga e fala: vou ficar rico, tô com um negócio de comércio exterior, você me atende hoje? Queria falar no dia. Era 20 horas, falei: corre para cá. Fui no meu escritório, que fica na região do Jabaquara. E aí ele falou: olha, eu descobri vou falar o nome de um produto, um Victoria's Secret, que eu vou pagar $3, vou vender por R$180. Fez uma conta maluca para ficar bilionário assim de um dia para o outro. Aí eu sentei com ele e falei assim: deixa eu te explicar uma coisa. Entrei, virei a tela do computador para ele e digitei victoriasecret.com.br. Só o site, .br. Abri uma tela dizendo representante exclusivo no Brasil. Ou seja... Não pode. Gente, não dá. Eu quero trazer uns iPhone mais baratinho. Esquece. Qual o ideal do comércio exterior? Você pensar, quando você fala em ganhar escala e ter um benefício muito grande, pensar na sua marca. Pensar em algo que você possa realmente desenvolver. Lembrando que o importador tem a mesma obrigação que um fabricante nacional. Então você tem que prestar contas desse produto com todas as legislações, Código do Consumidor, sim, mas as oportunidades são muito grandes. E o que barra, às vezes, um pequeno empresário? A ideia da escala. Então, o que é sempre o ideal das contas? Você trazer um container. Um container. Porque quando você traz um container, você tem um custo mínimo bem claro. Trazer ele muito fracionado é possível, dá para ser feito, mas a realidade, custo-benefício, nunca vai ser igual a de trazer um container. Ouvi já boatos, né? Vamos colocar assim. Mas de escova de dente, como um negócio incrível, trazendo um container, você traz a 30 centavos e consegue colocar até dentro de uma loja de real, ou vendendo em farmácias com o produto já regulado, né? Vestidos de noiva. Uma oportunidade incrível, que aqui no Brasil a gente paga de 6 a 10 mil reais um primeiro aluguel. Quando eles vêm pronto ou semi-pronto por $100. Às vezes até menos, né? Então, o que é importante no exemplo que ele deu? Você pode, um vestido de noiva não tem marca. Isso é uma coisa legal. Sempre que eu falar de comércio exterior com vocês, eu vou falar sobre marca. Ter marca não tem. Vamos viajar para os Estados Unidos, eu compro um terno da Calvin Klein por $100, que aqui custa R$2.500. Então você consegue comprar um terno da Calvin Klein. Legal, mas você vai trazer Isso. Pessoal. Não é para venda, não é negócio. É uma oportunidade pessoal. Pessoal. Divida isso. Então,
por exemplo, foi um empresário amigo meu, ele conheceu um outlet, viu lá as camisas a $10, $5, os tênis a $10, ele queria encher um container daquilo e trazer. Eu falei, não, você não está entendendo. Todas aquelas marcas têm donos e representantes, é impossível fazer isto, é impossível fazer isso. Então, isso é importante que se entenda. O vestuário é muito barato. Na China você consegue condições muito especiais. Aí a pessoa me fala, André, o que que dá dinheiro? Eu escuto essa pergunta, o que que dá dinheiro? O seu negócio dá dinheiro. É isso. Não, Tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Não entre no negócio que você não sabe absolutamente nada. Sendo ilícito. Olha só, gente. Né? Não, o ilícito também dá dinheiro, mas dá cadeia. Ok? O ilícito dá dinheiro mais do que tudo, mas dá cadeia. Não, ó, cuidado aí. Então, olha que interessante. Eu estava foi muito legal isso. Tem aqueles leilões da Receita Federal e eu recebo a informação. Aí tem lá iPhone, aí você fica doido, que é baratinho. Aí eu fui e comprei uma roda, Aro 21. Pensa numa roda com pneu italiano fininho, a coisa mais linda do mundo, uma roda grande. Eu comprei a roda, na época um par de rodas custava 10, 12 mil reais, eu paguei R$ 1.800. Eu me senti a pessoa mais inteligente do mundo. E aí, no meu carro não servia, porque eu não contei a quantidade de furos que tinha na roda. Cada carro tem um negócio de furo diferente. No carro do meu sócio não servia, da minha esposa não servia, do meu filho não servia. Eu fiquei 4 anos para vender essa roda e vendi para uma pessoa que não me pagou. Nossa, ou seja, bom negócio. E a mulher reclamando daquele pneu em casa, aquela roda em casa. Então, dentro do seu negócio, expanda. Dentro do seu negócio, você crie tentáculos ou traga pessoas experientes nesse negócio para que possa te introduzir e você não fique cego, né? O restaurante é bom para quem conhece. Quem não conhece vai falir o restaurante. Então, é assim por diante. Deixa eu só ressaltar uma informação importante. O aduaneiro, apesar de pouco explorado e pouco conhecido, uma das profissões mais respeitadas, que está desde a época do Império. Vamos lá, né? O primeiro despachante aduaneiro fez as cargas de Dom Pedro, né? Isso é importante que se diga. É uma profissão que a gente teve aí diversas situações de regulamentação e passamos ainda por algumas dificuldades. Infelizmente, como quase todas as classes, nós somos muito desunidos. Né? Esse é o grande diferencial. Vou dar um exemplo. Saiu um candidato a deputado despachante aduaneiro. Na época até tentei dobrar com ele. Falei, vamos sair comigo, a gente pega a classe. Ele falou, não, tem um compromisso com outra pessoa. Nós temos só de empresas, são quase 3.500 empresas no estado. Ele teve 800 votos. Então, é uma classe muito desunida para todas as coisas. Mas é antigo, é importante, é relevante, é um conhecimento que demora-se para você ter, demora muito para você ter, e vale a pena. Você que é estudante, faça faculdade de comércio exterior, você depois, com um pouquinho de prática, não é muita prática, com um pouquinho de prática e alguns conhecimentos, um pouquinho de inglês, você pode logo estar ganhando 3 a 4 mil reais sem muita experiência. Desde que você seja muito antenado, então eu vou dizer que paga bem. Para quem está iniciando, começa, né? Vai pagar bem 3, 4 mil reais. Você consegue aí ter um salário inicial bem interessante para uma faculdade que você gastou 300 reais. Né? Agora, o que é muito importante, mesmo no comércio exterior, faltam profissionais que tenham outras línguas. Então, gente, pai, mãe, amarra seu filho. Faz ele estudar inglês. Se ele chorar, chorando mesmo, faz ele estudar outras línguas. Mandarim? O mandarim é importante, o japonês é importante. Na verdade, as línguas que ele que ele tiver, vão abrir muitas oportunidades. Trabalha em cima disso. Agora, o mandarim, muito, né? Sem dúvida que muito. Mas mesmo lá na China, fala-se o inglês também. Então, pega o seu filho, às vezes as crianças gostam, tem umas que não gostam de jeito nenhum, vai lá, convence, cancela a televisão, deixa o celular um pouco de lado. As línguas são muito importantes. Vou citar só mais um produto para a gente trazer algo sobre ele. Materiais cirúrgicos e médicos. Quando a gente fala de não trazer uma marca, e os materiais cirúrgicos têm marca, né? E médicos. E como que traz isso? Vamos lá, né? Os materiais cirúrgicos, eu vou separar em dois pontos aqui, né? Você tem os equipamentos,
né? Você tem os equipamentos, os aparelhos médicos, quase todos eles têm marcas hoje. Você pode trazer uma marca nova, não há problema nenhum, e desenvolver uma marca nova. É que tudo que envolve esse tipo de produto, que são os correlatos, você precisa passar por um credenciamento na Anvisa. Tá. Então, por exemplo, para credenciar a escova de dente, que você deu como exemplo, o prazo é de 1 a 3 meses. Então, você tem aí um cadastro na Anvisa que tem que ser feito para cadastrar um aparelho de raio-x que pode gerar um problema maior no ser humano, chega a levar 1 ano para você ter esse cadastro. Então, o que é importante? Você viu lá a diferença nos Estados Unidos e na China de equipamentos médicos para o Brasil, ela sim, às vezes fala 300% ou 400%. É absurdo o valor, Tanto é que quando eu estou em viagem internacional, é muito comum alguém me pedir, traz um equipamento, porque quando você traz não precisa ter esse registro, Sim. porque é para uso. Né? Então, quando você traz não precisa. Mas quando você traz em quantidade, tem que ter o registro. Quando fizer essa conta, tem que colocar na conta o custo para o registro, porque é demorado. Pode levar 1 ano, as empresas contratadas não cobram barato para isso. O produto tem que ser registrado, a empresa tem que ser registrada e a cada ano ele tem que ser revalidado. Isso é bem importante que se tenha, mas as margens são altíssimas. Se tiver tempo, paciência e conhecer o mercado, é excepcional. Até hoje a gente fala até em trazer o titânio para poder fazer as próteses. É verdade. Então a gente traz da China, traz da Hungria, o titânio para fazer as próteses. Vamos falar um pouquinho da MCCP e o seu envolvimento no mundo ministerial. Vamos lá, né? Eu sou pastor desde os 27 anos, mas eu sempre fui um menino de igreja. Fui para a igreja com 16 anos. Lá com 18 para 19 eu conheci minha esposa, me casei com 22 para 23 anos, hoje eu estou há 21 anos casado com a Midian, mas sempre gostei de igreja, sempre tentei atuar na igreja. Na pandemia nós tivemos aí muitas dificuldades, igrejas fechadas, foi um momento muito complexo, muito difícil, mas sempre atuando na igreja. E sempre que eu estive na igreja, era muito comum nos períodos de eleição você ter algumas pessoas resistentes à política ou falando mal dos políticos, aquela história. Quando eu me envolvi na política, eu percebi que era essencial o que eu fazia para dar corpo e para alcançar massas. Então, uma coisa é você, empresário, que na época do frio, você pega ali 3 blusas e coloca naquela caixa e tem a sensação da missão cumprida. Legal. Faça isso, continue. Outra coisa é você ser a pessoa que organiza para que aquelas caixas estejam nos pontos de coleta e garantir que aquela blusa que foi doada vai chegar em quem precisa. Vamos lá, olha que interessante. Ontem eu estive com a esposa do governador, nossa querida primeira-dama Cris Freitas, um abraço, governador Tarcísio. E ela disse, pastor, me ajuda. Falei, com o quê, Cris? Primeira-dama pedindo ajuda? O que será que ela quer, né? A gente pensa, ela tem tudo, né? Tá no governo, tem tudo. O que essa moça quer? Ela disse, eu preciso de voluntários para triar as roupas que nós recebemos no Fundo Social. Olha que interessante. Então você tem lá 3 galpões, que são imensos. E nós temos pessoas que fazem doações sem critério. Então, às vezes, você vai pegar fazer uma seleção. Uma roupa íntima, suja, uma camisa rasgada. Então, tem que... E essa seleção não tem máquina que faça isso. É na mão. E aí, perceba a importância disso. Quando eu entrei no Movimento Cristão de Conscientização Política, o MCCP, foi a oportunidade de levar nas bases que eu já conheço, que é a base de igreja, onde a gente fala, tem voz, a importância do nosso envolvimento. É verdade. Não somente com o voto, mas com o convencimento, com a fala, com a ideia. O que é isso? Só para você entender. É natural que o político receba muitos pedidos, de tudo que você possa imaginar. Porém, dos pedidos corretos que chegam a mim, 80% não são para um deputado fazer, é para um vereador. Então a pessoa, ela olha para mim, você pode pôr uma lombada aqui? Porque os carros passam em alta velocidade, batem.
Aí só que Eu posso delegar. Eu explico que é o vereador e falo, eu vou pedir. E aí a gente se compromete em fazer. A luz, dá para cortar a árvore ali? Então, a maioria dos pedidos que as pessoas têm são ligados à zeladoria. É óbvio que os pedidos que envolvem educação e saúde, eles são muito profundos e são dificuldades muito profundas. Não são simples de resolver, até porque temos que lembrar o tamanho de São Paulo, o tamanho da nossa cidade. A cidade com 18 milhões de habitantes, o estado com 44 milhões de habitantes, metade está dentro da cidade. E com uma posição geográfica ainda pequena. Então, é um terror quando a gente olha isso, porque os números eles são muito altos e tudo que for feito ainda gera dificuldade. Mas com a MCCP, nós conseguimos criar, inclusive, a Frente Parlamentar do Movimento Cristão de Conscientização Política para levar as lideranças à importância do que elas estão fazendo e tirar essa demonização que tem dos candidatos políticos, entendendo e respeitando o chamado de cada um. Eu sou pastor, não deixei de ser pastor, continuo sendo pastor de forma efetiva, eu só não cuido hoje de um rebanho por conta da agenda, que se torna muito difícil, sem dúvida, até para poder estar nas atividades parlamentares. Terça-feira passada, não havia nenhuma reunião marcada, a atividade parlamentar começou às 14 horas na Assembleia, ela foi terminar quase 22 horas, com votações importantes. Antes eu ouvi alguém falar que foi votado na calada da noite. Você já ouviu essa expressão? Sim. Não nós chegamos cedo lá, é que acabou muito tarde, mas não tem na calada da noite. A pauta é aberta, sai em diário oficial. Então é um termo que se usa hoje que eu entendo. Escalada da noite, nós não chegamos lá à meia-noite, nos encontramos para votar. Vamos fazer quietinho. Estamos desde cedo. É o repórter que foi embora. Ele não ficou até tarde da noite. E é aberta a casa, ou seja, qualquer um pode estar lá sentado ouvindo o que nós estamos dizendo. Qualquer cidadão, qualquer veículo de comunicação tem essa autoridade. Então, não foi votado a portas fechadas. A casa estava aberta quando votou, mas a pessoa ela foi embora comer pizza e acabou não ficando lá para entender as decisões. Vamos falar um pouquinho de saúde, mas antes eu vou parabenizá-lo novamente por mais de 60 mil votos. Obrigado. E aí, pensando em 60 mil votos, quero que você conte o que é possível em relação ao suor, à gordura, às lágrimas, a tudo que foi passado durante o período de pré-candidatura, depois candidatura, para que isso chegasse agora a 60 dias efetivamente Amém. Ao seu posto. O lema que nós aprendemos com os políticos experientes é que campanha é sangue, suor e sola de sapato. Né? São os 3 S's de uma campanha vencedora. Nós entramos sem recursos financeiros grandes, sem, como eu posso dizer, padrinhos políticos. Eu não venho de uma família de políticos, meu pai não foi, minha mãe não foi, nenhum dos meus tios, meus avós. Então, sou um menino da periferia de São Paulo, mas com um grupo grande, um grupo forte, mas um grupo totalmente espalhado pelo estado de São Paulo. Eu tinha um carrinho, um March branquinho, coisa mais linda, que rodou comigo 92 mil quilômetros, percorrendo, indo de casa em casa, de base em base, conversando. Existe um período que a gente chama de pré-campanha. Legalmente não se fala pré-campanha, mas é um período em que você começa a conversar. Sim. Então eu vou falar, Thiago, tem um projeto, meu desejo é ser candidato, se você puder me ajudar com a sua família, a falar que existe um amigo que tem um desejo, ouvir as pessoas. Então nós rodamos o estado para ouvir as pessoas, para depois, nos 45 dias, fechar essas tampas que foram abertas. Sim. Né, e poder construir. A campanha é emocionante porque você encontra pessoas de todas as formas, as pessoas com seus interesses pessoais, você encontra democratas também que acreditam, mas a maioria das pessoas que eu encontrei foram pessoas magoadas porque acreditaram em alguém. E este alguém, pós período eleitoral, não foi mais a mesma pessoa. Isso de longe foi o que eu mais encontrei. E aí a pessoa se aproximava, ela queria se aproximar e falava, não quero sofrer de novo. Porque ela acreditou, ela trabalhou, ela se dedicou. Veja, as pessoas não fazem política por cargos. Na Assembleia Legislativa você tem de 15 a 17 cargos. Então como é que você divide 15 a 17 por 62 mil? Essa conta
Não fecha, essa conta não existe. Então não é pelo cargo, é pela representatividade do grupo. É por alguém que você acredita e acredita nas suas ideias. Olha como é bom hoje poder estar aqui falando com esse público tão seleto sobre ideias, sobre projetos, sobre coisas consistentes que podem realmente trazer mudança. Então minha palavra é que é muito difícil, eu incentivo que você que vai ser candidato agora a vereador, tem que ser incansável, tem que ter muita resiliência, sorria sempre, você vai ouvir coisas que você não gosta, não briga, não entra em alguns embates. O tempo que você brigou, você deixou de conquistar alguém. O tempo que você travou alguma situação, você deixou de conquistar alguém. Às vezes, você vai estar na agenda com alguém importante para ter uma foto. É mais importante estar com alguém simples que vai te ajudar. Verdade. Então, a foto é muito boa. Manda a inteligência artificial fazer. Faz lá a foto lá. Pronto, tá resolvido. Tira com o governador, tira com quem você quiser. Resolve que é mais fácil. E aí vamos entrar num mercado interessante, para mim, especialmente, porque é um mercado que eu falo todos os dias, que é o mercado de saúde. E como recentemente eu vi você em pautas de saúde, eu quero aproveitar esse momento para me colocar à disposição. O ecossistema do mercado de seguros e especialmente planos de saúde tem muitos detalhes. A gente envolve hospitais, seguradoras e operadoras, médicos, clientes, corretores. Então, são muitas frentes para poder lidar. E se eu puder contribuir em alguma informação em todos os momentos que for necessário, pode contar comigo como um gerador de informação. Obrigado. Para que possa agregar ou que possa ajudar lá na frente em uma defesa de uma pauta ou em uma colocação. Como a gente viu recentemente, uma grande massa de cancelamento de forma unilateral. Correto. Por parte da Unimed e da Amil nos planos coletivos por adesão. Para o público que pode ser leigo, existem 3 modalidades de contratação: plano individual e familiar, coletivo por adesão e o empresarial. O coletivo por adesão a gente chama de falso ou falso coletivo, no termo jurídico, mas ele foi destinado para entidade de classe, entidade trabalhista, sindicatos, associações ou até mesmo um estudante, que inclusive é uma das pautas que mais está pegando, porque a gente tem hoje um grande número de crianças autistas, um grande número de crianças que estão em tratamentos, ou até adultos que estão em tratamentos e tiveram seus contratos cancelados, algo que não é permitido ter cancelamento quando existe um tratamento em andamento. Correto. E aí fica à vontade para... Vamos lá, né? Isso deu muita repercussão. Quando você dá uma boa notícia, que você fala alguma coisa na rede, ninguém curte, ninguém comenta. Quando você briga com alguém, é uma beleza. Se a gente levantar agora e bater na mesa aqui, isso aqui explode. O pod vai ser uma coisa assim incrível, né? Sai de 1.000 visualizações para 200 mil assim na hora. Se eu jogar o copo nele, então, isso precisa mudar. Essa é a verdade, né? O que acontece? Eu falo, dentro da Assembleia Legislativa nós temos algumas comissões. Eu faço parte da comissão dos deficientes físicos. Qual a missão da nossa comissão? A missão da nossa comissão é levar a defesa dessas pautas, é criar leis que amparem a eles e, como fiscal do povo, denunciar aquilo que está ocorrendo. Com essa avalanche de cancelamentos, nós tivemos diversos casos complicados e um deles nós chamamos o responsável pela Amil para que fosse tratado. Então ele foi de forma muito respeitosa, cordial conosco no início da conversa, explicando os pontos, e nós, como Assembleia Legislativa, inclusive estamos tentando pedir uma CPI dos planos de saúde. Por quê esta CPI dos planos de saúde? Porque, embora seja ilegal, os planos estão sendo cancelados. Nós temos diversos autistas, que hoje é uma bandeira e é uma pauta caríssima para nós, que precisam de auxílio e que as famílias estão recebendo um comunicado pelo WhatsApp. Olha, a partir de hoje seu plano foi cancelado. Você imagina o susto. Às vezes está no hospital, o filho em tratamento. Já ocorreu da pessoa estar internada, saber que o plano foi cancelado. Então, eu entendo que eles fizeram isso em massa, quase que de uma forma robótica. E aí, qual foi meu questionamento a Amil? Eles têm todos os dados das pessoas.
Nesses dados, ele tem também qual é a especialidade que ele tem. Existe um número para isso. Tem um CID para isso. Isso. Então, pelo CID, ele consegue falar, este Eu não. posso. Mas não foi isso que foi feito. Eles fizeram um agrupamento e eu entendo, é uma empresa. É claro que eu entendo. De forma generalizada. Só que eles poderiam não ter feito de Sem forma dúvida, generalizada. sem dúvida. Essa é a questão, não tem outra coisa para questionar. Então, vamos romper o contrato? Isso pode acontecer. Mas nesses casos específicos, como eles tinham CID e eles poderiam ter... É uma informação no computador que eles determinassem. Estes não serão cancelados. Milhares de famílias teriam tido o tratamento correto e humanizado para que isso pudesse ser mudado. Eu sou um receptor diariamente de muitas mensagens de tristeza, angústias, desespero até de família, e a gente fica vendado. Só que eu sou a voz da operadora, porque o cliente, ele chega no corretor, que ele não consegue falar com a operadora. E quando fala, a operadora fala, procura os seus direitos. Então, pensando nisso, tem algumas RNs que a ANS programa que acabou não entrando em vigência. Uma delas é sobre a RN 593, que era para estar vigente agora em abril e foi postergada lá para o final do ano, que favoreceria muito clientes, corretores e todo o mercado em geral, que era sobre cancelamento. O cancelamento ele tem que ser forma clara e os avisos de cancelamento principalmente. Essa decisão, ela ocorre diretamente em Brasília, na Agência Nacional? Na Agência Nacional de Saúde. E aí já estava determinado em 2023 que dia 1/4/24 ela estaria vigente, mas por algum motivo ela foi postergada porque as operadoras alegam que não tiveram tempo suficiente para sistema e situações para poder colocar isso em prática. Eu gostaria que você me passasse essas informações. Eu quero usar o plenário para chamar a atenção. Tudo que a gente fala ecoa sobre isto, já que eles mudaram essa data e passaram para o final do ano. Primeiro, me comprometer, antecipe o máximo que nós pudermos. Isso é muito importante. E se não, que isto pelo menos fique como um alerta para eles, que nós estamos enxergando isso. Por quê? É uma informação, Thiago, muito específica. É difícil eu ter acesso a essa informação sem você. Então, realmente, eu quero ter esse canal aberto para que eu use isso para fortalecer o seu setor, para cuidar do cidadão da forma que deve ser cuidada, porque é digno que ele tenha conhecimento, é digno que ele se prepare e você se prepare também, buscando uma alternativa para ele que seja financeiramente viável. Porque eu entendo que a grande dificuldade é essa. Nesse momento de mudança, de cancelamento, quanto mais eu vou pagar? Qual vai ser meu acréscimo? De 5%, de 10%, de 15%, de 25% de algo que não é barato? É isso. Por favor, a família que detectou autismo na criança, há uma tendência de a renda cair porque a mulher vai parar de trabalhar. É verdade, é um fato. Gente, isso é sério. Então, além de eu perder uma base financeira importantíssima, que é da mãe, né, da esposa, eu ainda tenho um aumento exorbitante do plano. Não cabe. Esta família vai se desconstruir. Vamos lá, já tem casos de separações. O pai não aguentou, saiu de casa. Você sabe disso. Eu tenho certeza que você tem experiências próprias para isso. A gente tem que pensar nisso com muito carinho. Uma outra super importante e relevante, RN 585, que também a vigência era 1/4, que fala sobre rede hospitalar e credenciamento, que defende que quando você contrata o seu plano de saúde, você estabeleceu ali um cuidado e fez as suas prioridades. Claro. Como que no mês seguinte você pode já não ter mais aquele hospital? Então, que as normativas aqui prega que sejam mais sérias, para que tenha uma substituição de fato de algo de igual padrão ou melhor, quando você está descredenciando um hospital. Porque tem regiões que são muito limitadas em relação ao hospital. Como eu descredencio o único hospital da região, e deixa a pessoa sem ter cobertura. Mas isso é muito claro. Isso é muito claro, né? Bom, então a gente está disposto a contribuir. Obrigado, preciso. E vamos em frente. Agora eu vou aproveitar para voltar para o André.
Mas sempre foi o André, viu? Esse, né? Polivalente, híbrido, sempre foi o André. Há um segredo para tudo isso, né? Você amar o que você está fazendo. Amém. Eu amo estar aqui hoje. Eu não estou aqui por obrigação. Eu não estou aqui para fazer uma média com o Thiago. Eu amo estar aqui hoje. Amém. Então, quando você ama o que você faz, valeu a pena. É isso. Faz valer a pena, né? Eu acho que traga isso em tudo que você faz. Eu tenho as minhas amigas que são das lanchonetes da rua onde eu trabalho. Em todas elas eu tenho amigos e amigas. Aí quando chega, uma dá tchau, outra, você vai almoçar comigo hoje? Hoje não vou almoçar para não ficar com ciúmes. Então a gente cria uma relação boa, faz valer a pena. Eu acho que isso é muito importante para todos, né? O que você faz aqui, você investe nesse podcast, é para valer a pena, para entregar conteúdo relevante, fazer valer a pena. Não é só por falar, tem que lançar o programa da semana. Não queremos isso. Tem que valer a pena. Sem dúvida. E obrigado, porque para mim está sendo bem gostoso e eu tenho certeza que as pessoas vão poder absorver coisas maravilhosas que a gente colocou aqui hoje, principalmente você. Eu que agradeço por esse tempo. Agora eu vou te dar um desafio para transformar uma palavra em 3. Uma palavra em 3, ok. Saúde, prevenção, cuidados, alimentação. Ok. Então vamos às suas palavras. Família. Amor, carinho e respeito. Boa. Jesus. Caminho, sacrifício, paixão. E trabalho. Foco, vocação e determinação. Ótimo. Corta essa parte que até eu gostei, hein? Vamos. Você podia combinar antes, né? Eu acho que ia ser mais criativo. Gente, não repara, não. A minha forma de enxergar o mundo é assim, é com alegria. Eu acho que se eu fosse mal-humorado, eu não suportaria tudo que eu passo, tudo que eu vivo. Então é um prazer hoje. Fiquei amigo do borracheiro. Então hoje estou muito contente. Preciso voltar lá, inclusive, tomar um café, comer um pouco de mortadela com ele. Ficamos amigos, sou amigo do borracheiro agora. Eu acho que isso é muito bom. Isso agrega demais para todos nós. Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo que nós passamos por ciclos e lidar com gente, que agora o termo mudou, né? Antes a gente falava pessoas. E agora é gente. É gente. Justamente porque cada indivíduo é único. Então tem que ter o devido respeito. Quem tem essa facilidade, naturalmente vai deixando um ciclo muito bacana, que nos favorece ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, porque você deixa boas marcas. É verdade. Que possamos ter esse movimento de valorização de pessoas, né? Que cada um possa fazer um pouquinho mais, né? E nada se compara a você dar a sua blusa ou você vestir alguém. A sensação é outra. Tem essa oportunidade. Você quer ser voluntário para qualquer coisa, me procure, me siga nas redes sociais. Eu tenho caminhos para que você se torne um voluntário. E depois que você tem essa experiência, você não larga nunca mais. É assim que grandes ONGs se formaram, com pessoas do bem, que amam pessoas e que têm esse prazer de cuidar. É muito especial. O papo tá bom, mas o nosso tempo tá curto. Então, aproveita agora que você já comentou sobre as redes sociais, deixa todos os seus canais de contato, como as pessoas têm acesso ao André, como o André pastor, o André deputado, se os canais são os mesmos, o André empresário, quem despertou interesse em conhecer mais sobre o aduaneiro, o ramo, ou até mesmo fazer negócios. Claro. Vamos lá. Para os negócios, o meu site é IDL Express. I de igreja, D de dado, L de laranja, não é essa sigla, mas só para você guardar, IDL Express. Entre lá no Fale Conosco, tem uma equipe de executivos excelente para te atender. Se você colocar meu nome, provavelmente eu que farei contato com você. Tudo que envolver comércio exterior, nos consulte, nos coloque aí nessa lista de informações. Nós temos escritórios que ficam aqui no bairro de São Judas, na cidade de São José dos Campos e também lá em Santos. A gente tem presença em todos os estados e em mais de 100 países do mundo. A minha rede social é
André Bueno Oficial pelo Instagram, André Bueno Oficial. Você coloca lá André Bueno, o Instagram geralmente dá uma moral para mim, o primeiro gordinho lá, sou eu lá, você vai só clicar, estamos juntos. Eu respondo, sou eu mesmo que respondo, eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. E vá nos visitar na Assembleia Legislativa, Tiago, você que está aí, ali é uma casa do povo, uma casa de todos, então vá nos visitar. Geralmente os plantões acontecem nas terças-feiras e quartas-feiras, sempre muito agitado, muito corrido, mas é bom conhecer um pouco mais. Fica o convite para os diretores de escola, para os amigos, talvez tenha uma escola particular, leve seu filho para conhecer, vai ser muito importante ter esse sentimento, essa sensação de ver como uma casa de leis funciona, um lugar tão bonito. A Lesp fica aí em frente ao Ibirapuera. Então, o nosso lindo parque do Ibirapuera, ela fica exatamente em frente, super acessível para todos. E da minha parte, muito obrigado pela disponibilidade, pela entrega e pelo ser humano que você se mostra e coloca isso para fora para que as pessoas... E de forma muito natural. Obrigado. Tiago é um amigo pessoal, então ele exagera comigo. Tudo que ele falou se divide por 4, não é tudo isso, não. É que ele é meu amigo. Amigo assim, amigo tem que cuidar do amigo. Então tá certo. Obrigado por tudo que você já fez por mim, pela minha vida, pelos nossos projetos, por acreditar em nós. Então é uma honra poder estar aqui com você hoje. Estou em falta, pode marcar mais 3 para eu ir pagando essa minha dívida, por gentileza. A gente arruma uns assuntos aí e vai ser muito especial. Grupo X, obrigado. Obrigado pelo apoio. Audiência, muito obrigado. E para você, espero que você tenha gostado do nosso episódio. E por hoje é só. Fui!